E aí, pessoal, beleza? Beleza, gente? Aqui é a Caterine, estou com o Daniel. Daniel, o Peter e o E aí, Rafael. gente? Nós três, como moderadores, a gente vai fazer esse vídeo para estar fazendo uma entrevista com o Peter, principalmente por conta das últimas polêmicas que tiveram com relação a uma divisão meio que no grupo, no movimento. Algumas pessoas passaram a apoiar as ações do Bolsonaro e outras pessoas ainda estão ferrenhas contra. E o Peter, ele se posicionou a favor, né, das medidas dele atuais como libertárias, que aumentam a liberdade individual de nós brasileiros, e ele está recebendo muitas críticas ultimamente, que eu estou vendo, e pessoas achando que ele deveria continuar sendo 100% contra, o Bolsonaro por ele ser político e tudo mais. Então, eu queria saber o que ele tem a falar sobre esse posicionamento dele atual, sobre isso. Legal, gente. Eu agradeço a possibilidade de falar aqui. O Grupo Libertarianismo é um grupo que eu gosto muito. Foi o grupo que me tornou libertário lá em 2015, 2014, alguma coisa assim. Entrando lá, que eu discuti as coisas um pouco. Aí eu falei, poxa, que coisa é essa de libertarianismo? Deixa eu dar uma estudada nesse troço com calma. E acabei me tornando libertário. Então eu tenho uma dívida eterna com o Grupo Libertarianismo por conta disso. E, bom, essa política, essa polêmica toda, na verdade, eu não entendo por que ela acontece. Porque, de fato, eu não mudei meu posicionamento em momento algum. Eu sempre fui a favor de libertários atuarem na política. Eu acho que a via política ela não atrapalha as demais vias. O fato de você apoiar um candidato, apoiar um político qualquer, não atrapalha você em outras ações libertárias também. Então, é lógico, você deve apoiar um político não à toa, aleatoriamente. Você deve apoiar um político em função dele estar agindo em favor da liberdade. Mas uma vez que você está apoiando um político que está fazendo isso, que está correndo atrás de um ou mais aspectos libertários, eu acho a via política perfeitamente válida. Eu acho que eu já mencionei isso em alguns lugares. Eu acho que a tendência, o anarcocapitalismo, ele tende a acontecer de qualquer forma, o Estado vai colapsar nos próximos anos, mas a questão é que ele não vai colapsar amanhã, ele vai colapsar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Então amanhã a gente vai estar aqui no Brasil ainda, com o governo ainda mandando na gente, e o ideal é que seja um governo o mínimo repressor possível. E nesse sentido, assim, sempre que eu vi um candidato com medidas liberais ou libertárias, eu tendo a apoiar ele. Eu nunca deixei de fazer, eu nunca mudei meu posicionamento em função disso. E o que acontece, na verdade, é que como o pessoal está com uma ânsia muito grande de criticar o Bulbasauro, desculpa, o Bolsonaro, é tanto costume de falar Bulbasauro nos vídeos que a gente acaba falando também, mas enfim. A gente qualquer coisa que você fale a favor do cara, elogiando um posicionamento, porque isso é uma coisa muito importante de falar, tá? Quando eu falo que eu estou apoiando o posicionamento dele, eu estou apoiando o posicionamento dele, eu não estou apoiando o cara independente de qualquer coisa. Se amanhã o cara começar a fazer estatice, começar a fazer coisa absurda, boto o pé na bunda dele na primeira oportunidade, vou criticar imediatamente, não tem essa não. Eu, na eleição de 2018, eu já apoiei ele, porque eu achei que a opção era ridícula, né? No primeiro turno, olha só, eu iludido, ainda votei no Amoedo, você acredita nisso? Maior arrependimento da minha vida. Vendo o Amoedo hoje, meu Deus, me dá nojo, me dá ânsia de nojo. Eu não fiz isso, não. Pois é. Aí no segundo turno eu votei no Bolsonaro, infelizmente. Infelizmente, no primeiro eu não votei no Bolsonaro, devia ter votado no primeiro turno no Bolsonaro de uma vez. Mas, enfim. E você vê a posição do Bolsonaro hoje, cara, é claramente uma posição libertária. O cara está claramente a favor da liberdade. E o que eu vejo acontecer é o seguinte, a gente tem um grande problema no Brasil hoje, que é essa questão do lockdown, de proibir pessoas de sair de casa. Para mim, isso é um problema, nota 1000, é o maior problema que a gente tem hoje. A gente tem outros problemas? A gente tem um monte de outros problemas. Tem privatizações, tem real tá uma merda, tem um monte de outros problemas. Mas, para mim,
O problema central é esse. E aí, o que eu acho que está acontecendo, na verdade, a divisão que está acontecendo no movimento libertário, que eu acho que, na verdade, é uma divisão que está acontecendo na internet como um todo, é entre pessoas que estão com medo do vírus, ou seja, pessoas que estão querendo ficar assustadas com essa história, que estão amedrontadas. Gente, eu não estou dizendo que o vírus não existe ou é fraquinho, não. O Sim, vírus sim, existe, sim. é perigoso, coisa e tal. A questão é que, Não é cara, fato. ele é perigoso, mas é um vírus como outro qualquer. Tem um monte por aí. Todo ano você tem chance de morrer de vírus por aí. Não tem essa coisa também de... Mas tem o pessoal que está assustado com isso. E o pessoal que está assustado começa a arrumar argumentos do tipo... Poxa, eu gosto muito do Rafael Reis, do Rafael Lima. Mas eu vi um vídeo dele, acho que de ontem, que, pelo amor de Deus, o cara fez um contorcionismo ali para chegar e dizer que lockdown é justo, que PNA de não sei o que. Pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. É claramente um cara que está com medo do vírus. Aí o que acontece com ele? A preocupação dele deixa de ser aquela preocupação tamanho gigante, que é você está sendo obrigado a ficar em casa pelo seu governo. O governo está te proibindo de você sair de casa. Isso, caramba, isso é uma coisa que todo libertário devia ficar puto com isso, absurdo isso, não tem assim outro problema. Aí o cara começa a achar problemas que, não, mas ele fala palavrão, ele desvalorizou o real, não sei o que lá. Assim, a minha posição é essa. A gente tem um problema monstruoso nesse momento e a pessoa que é mais capacitada de resolver esse problema é o Bolsonaro, não tem jeito. A gente não vai conseguir implantar um Ancapistão amanhã, não vamos conseguir pegar armas e derrubar o Dória e o Witzel na bala, não vamos conseguir isso. Que é o que o Bolsonaro meio que defende. Quem dera. O Bolsonaro falou, você vê que a longo prazo isso estaria resolvido, se a gente tivesse mais... Quando o Bolsonaro entrou, ele editou algumas MPs acerca de liberar armamento, liberar porte de arma, posse de arma. O Congresso freou, né? O Congresso e o STF bloquearam. Leviatã é muito forte. Alguma coisa melhorou, tá? Não foi uma melhora absurda, mas alguma coisa melhorou. De qualquer forma, assim, foi muito pouco. Eu realmente esperava mais dele nisso daí. Mas ele tentou, na verdade. Exatamente. Ele tinha feito uma baita liberação, né? Ele está no sentido correto da coisa. Eu duvido muito que a Moída tentaria fazer isso. Quanto mais... Eu acho que nem no programa do Novo tem negócio de armamento lá. O cara é um putz grila. Não tem palavras para descrever. Eu tô complicado. Moedo, cara. É uma decepção minha, sinceramente. Eles são os almofadinhas, né? Pois é, não, mas é como eu falo. O que me tirou do Novo, eu sempre acho assim, olha só. Um cara que é a favor da liberdade econômica já é alguma coisa. A gente não pode querer do político que ele vai ser o cara ancapistão total. Vou chegar lá na presidência e decretar o fim do Estado. Não vai ter esse tipo de político. O Amoedo, a minha visão é o seguinte, pelo menos o cara tem a liberdade econômica, que é uma coisa importante. Só que aí o cara chegou nessa pandemia e a primeira coisa que ele falou foi, não, mas lockdown tem que ter, não, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele também está nessa síndrome de medo do vírus, tem um monte de gente que ainda está nessa fase. Olha só, eu não estou criticando esse pessoal por ter medo do vírus, não. Eu tive medo do vírus. Quando o negócio chegou aqui em maio, nas duas primeiras semanas, eu acho que todo mundo teve. Um vírus que você não conhece, não sabe que porra é essa, se vai deixar você com alguma sequela, alguma coisa maluca. Todo mundo ficou com medo do vírus. A questão é que depois de um tempo, você espera que a pessoa comece a ver e pesar as coisas no sentido correto, né? Você acalma, abaixa o seu nível de, sei lá, qual hormônio do medo que deve ter aí, deve ter algum por aí, e você começa a ver as coisas de forma mais objetiva, de forma mais clara. E daí fica óbvio esse absurdo. Você não tem como aceitar esse tipo de coisa. Sim. É realmente um tipo de restrição de liberdade que, pelo amor de Deus, não existe isso, né? E o pior é que a preocupação deixou de ser proibido sair de casa para um vírus, você andar na rua e a pessoa pegar o vírus, você fere o PNA. Cara, isso eu já expliquei também em vários vídeos, isso daí não existe. Olha só, o PNA ele tem um conceito de ameaça. Ameaça é uma coisa que tem no PNA. E você tem a externalidade negativa. Então, de fato, se você for na casa, você sabe que está doente, está com vírus, você vai na casa da pessoa com intenção de contaminar ela e fala assim, olha, eu vou espirrar em você,
você está ameaçando ela. Isso é verdade, você está ferindo o PNA aí. Mas não é isso que eles estão falando. O que eles estão falando é que se você andar na rua, você Sem está máscara. aumentando meu risco e ferindo meu... Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Até eu falei num dos vídeos meus que se você pensar desse jeito, você vai proibir as armas também. Porque, em tese, toda arma pode disparar sem querer. Então, o fato de alguém ter uma arma aumenta o risco de você receber um tiro aleatório. Alguém dirigir, você corre o risco de ser atropelado. Exatamente, tem que proibir os carros também. Tem que proibir tudo. Você não pode fazer isso. Você não pode aceitar risco abstrato. Só o risco concreto fere o PNA. E as pessoas estando na rua, elas não estão aumentando o seu risco de pegar a doença, porque as pessoas estão lá na rua, você está na sua casa. Ah, mas se eu sair na rua... Bom, se sair na rua, você aceitou o risco de se contagiar também. Você está na rua igual as pessoas. Então não tem essa, não tem essa história. Na ética libertária, não existe isso. A única possibilidade que você teria... Aí vamos supor, essa doença não é para isso. Essa doença é grave, ela é séria, mas ela não é tão grave assim. Mas vamos supor que amanhã surgisse um outro vírus super poderoso. Ih, não pode falar palavrão que dá problema essas coisas, mas enfim. Um outro vírus muito pior do que esse, que aí realmente você precisasse fazer um negócio desse. A única forma de fazer isso na ética libertária é se a pessoa assinar um contrato antes aceitando esse tipo de coisa. Então, como é que eu vejo isso no futuro? No futuro, provavelmente, os planos de saúde privados vão ter contratos que aí você vai escolher. Se você acha razoável ficar em casa em caso de uma pandemia, você assina lá. Se você assinou, é lei privada. Você está aceitando aquela condição que foi colocada ali. Mas imposta desse jeito, de forma unilateral por governo, pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Isso é uma violação sem tamanho da coisa. E tem que brigar com isso com todas as armas. E a nossa melhor arma nesse momento é o Bolsonaro, caramba. O que eu vou fazer? Não tem um outro, não tem um cara que vai e levanta essa bandeira que fala contra isso. Dos políticos, ele é o único. Não tem, pois é. Ele e os apoiadores, né? E a gente fica brigando, a gente fica falando sobre isso, contra isso. Eu fui em protesto, a gente fez um protesto no More Lockdowns aqui no Rio. Mas, assim, protesto é protesto. A gente não tem como ir muito longe nisso daí, né? E de quem a gente deveria esperar eram dos liberais. Os liberais estão sendo mais socialistas possível. Você falou do Novo, a opinião que eu tenho, que é uma coisa superficial. Eles só falam de liberdade econômica no sentido de vamos privatizar tudo. Mas, pô, os comerciantes estão impedidos de abrir os comércios. Que liberalismo é esse? O mais importante é a liberdade individual, mais do que econômica. E eles parecem que só defendem a econômica. E a individual que se dane. E se fosse realmente um caso de ser necessário, mas não é, caramba. Tá cheio de estudo aí mostrando que esse lockdown não melhora em nada. O vírus tem um ciclo. Infelizmente, um monte de gente vai morrer. É uma pena, realmente. Se você teve algum parente que foi atingido por isso, eu sinto muito, mas é um fato. Vírus da gripe mata a gente todo ano também, não tem o que fazer. Então, essa doença ela vai ter o ciclo dela e vai chegar ao final, não tem jeito. Isso aí... Até porque existe a possibilidade das pessoas estarem se contaminando dentro de casa também, né? Exatamente. É o que está acontecendo agora, né? É o que está acontecendo. Pelo que o pessoal fala, o que está acontecendo é o pessoal se contaminando dentro de casa. Não tem... Não estão fazendo... Não é outra coisa. Não tem... Na rua, quem sai na rua... Assim, eu tenho feito, vocês sabem, os diários da quarentena. Ou seja, todo dia eu saio... Muito bom. Só para desobedecer a lei mesmo. Porque aqui no Rio, vocês sabem, é proibido sair de casa, a não ser em caso de necessidade. Ou seja, para ir em farmácia, supermercado, essas coisas. E é proibido frequentar parque e é proibido frequentar praia. Então eu saio, vou no parque, fico passeando na praia. Um monte de gente lá. Eu estou arriscando a minha vida? Não. Pegar na praia, né? Pois é, cara, é um absurdo. Você vai lá, ninguém lá, tudo vazio. Mesmo que a praia estivesse cheia, eu duvido que ela estivesse mais cheia que o supermercado. Aí você vai no supermercado, o supermercado está lotado de gente. Pô, tem lógica isso. Cara. A Caixa Econômica. A Caixa Econômica é o maior. Caixa Econômica, cara, tem uma fila enorme todo dia de manhã para o pessoal pegar o benefício lá, pegar o auxílio. E, aí pode ficar na fila. Perfeito. Pode concentrar. No final das contas, segurança é o elo mais fraco que determina. Não adianta nada você botar uma proteção super forte. Porque poderia pegar na praia. Cara,
a chance é tão pequena e poderia pegar no supermercado. A chance é tão grande que essa chance daqui você joga fora aquela outra, não faz diferença. Eu, Não, e o sinceramente, melhor... acho que a abordagem da Suécia foi a correta. Eles fizeram uma coisa que é, tipo assim, principalmente voluntária, que eu acho que isso é essencial para a ética libertária, tem que ser isso. Fato. Logo a E Suécia. principalmente focada no pessoal mais idoso, que é o pessoal que está em risco Grupo de realmente, risco. né? Ou seja, o pessoal de asilo, de casa de saúde, esse pessoal, eles estão realmente, tem um risco maior. E daí lá eles focaram nesse pessoal, o que seria o correto. Aqui no Brasil o pessoal desesperou, baixou o espírito de Xi Jinping, de comunista, querendo ser ditador, de mandar tudo e coisa e tal. E aí chega a ser engraçado o pessoal falando, não, porque isso tinha que ser igual na ditadura da China, que assim funciona. Funcionar para quê, meu amigo? Na China morreu gente pra caramba também. A gente sabe que aqueles números da China lá são todos furados. Mas na Coreia do Norte não morreu ninguém. Oi? Na Coreia do Norte não morreu ninguém. Pois é, porra. Número de Estado, meu amigo. Esses números paridos por Estado ditatorial principalmente. Porque quando o Estado é democrático, bem ou mal, o cara tem oposição para contestar os números. Você vê aqui no Brasil a gente tem isso. O nego reclama que não, está subnotificando, está supernotificando. Os caras ficam meio que controlados ali. Lá na China, é o Xi Jinping que fala, não, o número é 3.350 e pronto. Você acha que alguém vai discutir aquilo? Não, acabou, meu amigo. É aquilo ali. É igual o número de Cuba. O que você acha que Cuba tem a melhor educação da América, os melhores índices de educação da América Latina todo ano? Porque lá o Fidel Castro pega o papel e preenche ali com os índices. Nem é o Fidel mais agora. É tipo o Ceará. Sei lá qual é o cara. Pois é, dizem que o Ceará tá ficando um negócio desse tipo também. Estão preenchendo tudo na mão lá os números. Ou seja, desse jeito não dá. Tem que ter Veja, democracia não é o ideal. O ideal é uma sociedade de leis privadas. O que eu estou dizendo só é o seguinte, que a democracia é melhor que a ditadura. A ditadura é pior ainda, porque cai nesse caso, né? Então... E agora que o Bolsonaro está se posicionando totalmente contra a ditadura, vazou o vídeo e tal, aí o pessoal agora está querendo jogar aqui, olha, os países que têm ditadura tá melhor, estão combatendo melhor os resultados. Estão apoiando a ditadura. Eu até conseguiria entender um eleitor do PT caindo nesse papo. Isso eu conseguiria entender. Mas um libertário caindo nisso, não pode, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Porque o pessoal, às vezes, libertário, pegou assim, entrou no grupo para ver zoeira, aí pegou, não, tem que acabar o Estado e acabou. Aí tem aquela ideia superficial de libertarianismo, é privatização e é xingar funcionário público, acabou. Ele não vê além daquilo, que é o novo, né? O novo é assim, não vê além daquilo, que tem que proporcionar a liberdade individual para as pessoas, que é o mais importante, e é isso, não é aquele senso comum de privatiza, pronto, estou livre agora. Não, a pessoa está dentro de casa, proibida de sair, achando que está livre porque reduziu o salário do governador. Grande coisa, que não vai ter efeito nenhum para o cofre público, é uma medida populista para mostrar que está fazendo alguma coisa. Lógico que o Dória vai querer diminuir o salário dele. Para ele não vai mudar em nada. Isso também. E aí todo mundo proibido de sair de casa achando que legal, tá aplaudindo, abaixou o salário do governador, do prefeito. Mas agora ele vai começar a fazer a quarentena inteligente. Porque a quarentena anterior era burra. Saiu a notícia lá que ele vai fazer a quarentena inteligente. Acho que nenhuma criança ia fazer o que eles fizeram aqui, proibir usar o transporte particular e obrigar a usar o público, que lotou, com uma semana lotado. E aí, não, porque não sei o que, a gente vai mudar a estratégia. Agora, antes de fazer, todo mundo já falou. Não tem lógica fazer o rodízio de 24 horas e obrigar todo mundo a ir trabalhar de transporte público. A praia não pode. Agora, no transporte público lotado lá, a fila imensa, todo mundo pode. E o melhor que ele conseguiu ser que o Eduardo Bolsonaro e o Boulos falassem mal dele. O cara conseguiu essa façanha. Eu acho que Bolsonaro contra. Pois é, quarentena inteligente, vai ser inteligente igual as medidas do Covas, vamos ver, né? Se for desse jeito. Nossa Senhora. Aqui no Rio, eles estão falando já em levantar a quarentena aqui a partir da semana que vem, a partir do início de junho. Quem dera.
Mas eles já condicionaram um monte de coisa. Tem que ter mais de 70% de leitos desocupados. Gente, o SUS não tinha 70% de... não, tem que ter 30% de leitos desocupados. Tem que estar no máximo a 70% de ocupação. Sempre esteve cheio. Mas não vai ter isso, gente. O SUS não tinha isso antes dessa doença. Nunca teve. E aí tem que cair os números, não sei o que lá. Então, eu não sei como é que vai ser isso. Eu tô torcendo. E agora está diminuindo o tratamento de câncer, né? Porque Sim, eles estão sim. deixando de atender as pessoas com outras doenças. Parece que está aumentando Olha o que está acontecendo. Os médicos estão preocupados de atender pacientes idosos. E com câncer. Porque estão com medo de depois o paciente processar eles dizendo que pegou Covid deles. Sim, então, sim. eles estão com medo de atender paciente de mais idade. Olha a dor de cabeça que vai matar muito mais gente isso do que a Covid. Desculpa. Vários tratamentos vão ser adiados, várias pessoas adiando, vão ter diagnóstico adiados, e essas pessoas vão ter agravamentos da saúde muito, muito maior do que problemas COVID, como... Você tem dois tipos de problemas com isso daí. Primeiro é o que você falou, câncer, problema de cirurgias de diabetes, esse tipo de coisa, né? Essas coisas de doenças de longo prazo, né? As pessoas não vão procurar tratamento. Quando procurarem tratamento lá na frente, vai estar muito mais avançado o câncer, muito mais avançada a situação delas, muito mais complicado de tratar. E cheio, né? Porque vai ter acumulado. Muito mais cheio, exatamente. E outra coisa, é só o fato do pessoal ficar em casa. Dizem que, aqui no Brasil eu não tenho os números, mas lá nos Estados Unidos parece que deu um pico de suicídio. Porque quem já tem depressão... Pô, fala sério, pra gente é complicado encarar isso. Tu ficar em casa, né, ficar sem fazer nada, sem poder sair, coisa e tal, já é complicado. Pra quem já tem depressão, tem algum problema assim, cara, tá dando um pico de suicídio lá fora. E eu não duvido que tenha números desse tipo aqui também, só não estão saindo porque ninguém tá prestando atenção, né? Enfim, eu acho que assim, um libertário que é preocupação central, que fala de outra coisa que não é lockdown nesse momento, o cara não é libertário. Não é libertário. No momento que o governo está te obrigando a ficar em casa e tu está preocupado com palavrão, com valor do dólar, se vai privatizar ou não vai privatizar, sei lá o quê. Cara, para mim isso aí não é libertarianismo. Não, e reclamar de palavrão é ridículo. É uma coisa tão mínima. Nossa Senhora. Uma coisa que eu vi... Olha, eu não sei se você pegar as reuniões do STF, o pessoal, como é jurista, eles costumam ser educados na hora de falar ali na gravação, né? Mas a verdade, meu amigo, se gravar uma reunião interna deles ali, eu duvido que não role palavrão. Outro dia não teve uma discussão do Barroso com o Gilmar Mendes, que saiu umas coisas muito estranhas. Isso era porque eles estavam na frente das câmeras, né? Bota os caras lá na sala do cafezinho do STF pra você ver o que não sai ali. Enfim, isso é uma besteira. Todo mundo fala palavrão em reunião fechada. Pô. Se não vai gravar, não tem porquê. Não, e ele defende a liberdade de expressão, tanto na internet, então não tem por que ele ficar sendo contra o que ele mesmo defende. Então eu acho assim que, por birra, ficar contra uma pessoa que está defendendo tudo que o libertarianismo defende é uma birra idiota que não leva a lugar nenhum e só atrapalha mais a sociedade, ficar rivalizando com uma pessoa que está do nosso lado. E libertário é o que mais fala que tem que defender ideias e não pessoas e... Exatamente. E quando aparecem as ideias, o cara fala, não, mas essa pessoa aí não pode ter essas ideias, essa pessoa aí eu não aceito. E o pior é a falácia do conceito de verdade que eles usam. Ah, defendeu a liberdade, mas não é liberdade suficiente? Não defendeu toda a liberdade? Não é suficiente. Eu, sinceramente, durante um tempo, eu até tentei argumentar com o pessoal, mas eu parei com isso, tá? Eu vejo libertário falando mal do Bolsonaro, falando mal do negócio. Nesse momento, eu bloqueio, nem respondo. Mas eu acho que Twitter, Facebook, YouTube. Meu amigo, nem vou argumentar, pelo amor de Deus. Se não for libertário, eu acho até justo. Tu é petista, tá criticando o Bolsonaro? Vamos conversar aqui, tá joia? É coerente. Se é libertário e tá criticando o Bolsonaro nesse momento, meu amigo, eu não quero estar perto de você, por favor. Liberal eu não espero muito, não. Isso que você acha que é libertarianismo, não é libertarianismo. É a sua religião maluca, dorista, novete, sei lá, que você pensa aí. Eu não quero ligação com isso, não, pelo amor de Deus.
Não, Ai, ai. eles estavam criticando que ele queria abrir barbearia, academia, falando que não, mas isso não é essencial. Quem tem que decidir que é essencial é a pessoa. Quem quer Mas Exatamente. cuidar, é se só você você acha que é não, arriscado, se você acha que é não arriscado uma vai. barbearia, não vai, pô. Corta Não, a e unha as em pessoas casa, faz estão outra coisa. convidando o barbeiro para ir para casa delas. Aí o barbeiro atende 10 Aí não pega pessoas, mais, né? pega Exato. transporte para atender as 10 pessoas, entra em contato com o avô do cara, com o pai do cara dentro da casa É dele. pior, Enquanto pô. na barbearia ele estaria lá com o horário agendado, sendo atendido sozinho, né? Enfim. Pois é. Não, aqui no Rio o que está acontecendo, eu vou falar para você, está tudo funcionando, tá? Você chegar na Graças a loja, tá com a Deus. porta fechada, você dá uma batidinha na porta, o cara tá lá dentro. Você Ô, vai na Peter, barbearia, bate na porta, o cara levanta a porta, você entra e fecha. Aqui, Mais ANCAP sinceramente, que a não. gente. No começo o, estava, agora estão dando multa de 9 mil para quem tenta abrir, mesmo que seja uma pessoa ou duas. Estão pegando o pesado Peter, e multando. o meu bairro aqui no Rio, né, foi sorteado pro lockdown do Crivella. Então aqui parou praticamente tudo, né, no meu bairro. Eu ouvi dizer Assim, que em alguns bairros aqui ele fez bloqueou, botou coisa, botou. por exemplo, aqui tem uma feira que é patrimônio histórico e cultural, né? E essa feira tá fechada, né? É feira aberta. Agora você tem que ir no mercado para comprar um alface, né? Uma alface lá no mercado. Aquilo que você falou, muito pior. Você vai para um ambiente fechado, né? Pois Que é. é muito pior do que o ambiente aberto ali, com Não, incidência de sol e tal. eu chego a desconfiar que, na verdade, isso daí já está sendo pressão de grandes redes de supermercado e loja americana, porque esses caras estão faturando horrores. Pensa bem, a concorrência dele, a lojinha do bairro que vendia alguma coisa, está todo mundo fechado. Aí, como eles estão abertos, Extra, Pão de Açúcar, esses supermercados aí, Guanabara, aí eles acabam lucrando muita grana com isso. Eles não devem estar mal, não. Para eles está ótimo isso daí. E realmente, cara, é uma coisa. O pior disso tudo é você ver que não tem lógica nenhuma nesse troço. Não tem Se lógica. tudo isso estivesse fazendo alguma coisa para um objetivo, para melhorar, eu, do ponto de vista da ética libertária, continuaria sendo inválido. Mas, sei lá, a gente podia até considerar alguma coisa, mas não tem lógica alguma nisso daí. Não tem nenhuma maneira disso aí fazer sentido. Então, realmente, é uma tristeza isso. Não, o comércio, se ele abrisse com todos os cuidados, usando atendendo com máscara de gel, álcool, álcool em gel e tudo, o próprio comerciante iria querer fazer isso para atrair os clientes, né? Só que ele está proibindo tudo e, no fim, as pessoas estão tendo contato de outra forma. Por exemplo, eu fui na Cobase. Lá pode comprar ração, que for, mas está proibido o serviço de dar banho no cachorro. Qual que é o nexo? Comprar ração, tudo bem? Não pode dar banho no cachorro porque não é essencial, beleza? Não é? Ah, O que isso atrapalha o contato? Nada. Pois Você é. está tirando o emprego do tosador, tirando o emprego daquela pessoa a troco de nada. mas a economia se recupera, né? Será que se recupera? Será? Não, eu tô sabendo que vai ter um monte de loja aí, meu amigo, que não vai voltar, Um não. monte de gente já foi demitida, Não um vai monte. voltar. E tem gente que não pretende voltar. Isso é outra coisa, outro ponto da coisa também. Quando fala que a barbearia não é essencial, não é serviço essencial, coisa não é essencial. Tem que lembrar o seguinte, meu amigo, é essencial, no mínimo, para o dono daquele negócio. O cara vive daquilo. Sim. Eu Para os concordo. filhos do dono, mulher do dono. Os filhos Falei, não é dele, essencial porque exatamente. não é você que depende daquilo para sobreviver. Para quem depende é Exatamente. essencial. Qualquer atividade que gera renda é essencial. Né? Porque a essencial, academia, no mínimo. academia é supérfluo. Você falar isso, você não é o professor da academia, o dono, o gerente. E eu acho que, de fato, foi até esse o intuito do decreto dele. Porque esse tipo de atividade, barbearia e academia de ginástica, salão de beleza, é o tipo de negócio que é pequeno negócio que tem por aí. Pode ver, a maior parte... Você tem algumas academias grandes, lógico, tem a Smart Fit da vida, aquelas grandes cadeias, mas a maior parte é pequena academia que tem ali no bairro, Sim. a barbearia do A cara ali famosa da ferrugem. esquina. E mesmo essas grandes, né, elas podem quebrar, porque é franquia, né, geralmente. Uhum. E Verdade. imagina, 3 meses fechada, um de funcionário, o aluguel do salão lá. Como que E ainda pagar para essas academias vão Smart Fit. fazer? Como que Tem essas algumas academias vão fazer?
tem algumas academias grandes que estão vendendo mensalidade futura, né? Por exemplo, você paga agora e quando você voltar você ganha um mês, Mas isso né? pode dar um problema no futuro para A elas Estela quebrarem. tá fazendo isso aqui com bares e restaurantes também. É até arriscado, porque você pode pagar isso daqui e pode não E ela sobreviver a falir. academia, pode falir, aí você perdeu sua grana, né? É tipo tesouro direto. Pois é, e é uma coisa, de novo, se fosse por um bom motivo, se fosse uma coisa realmente importante, não é, cara, é um político lá inventando coisa, botando números aleatórios. Eu vejo aquele negócio do Dória, com aquele índice de isolamento, que só ele usa aquilo. Você não ouve falar daquilo na Europa, não ouve falar daquilo nos Estados Unidos, ninguém fala de índice de isolamento medido com o celular. Só o Dória inventou aquele número, e daquele número ele tira altas previsões. Não, se não chegar a 70%, a gente vai ter que ficar até outubro, vai ter que fazer lockdown. Aonde que ele tira isso, né? O melhor é a cabeça dele, porra. Ele deve ter uma equipe lá de algum pesquisador de dados da UF. Mas, cara, pelo amor de Deus, pô, para brincar com a vida de milhares de pessoas, tem que ser um troço sério, cara. E a gente não sabe como é que ele calcula isso, né? A gente não sabe como é que ele calcula isso. Eu vou na padaria, contou como eu furei o isolamento, né? Exatamente. Eu vou na casa da minha mãe, furei o isolamento. Como eles fazem essa conta, eu não sei. Eu imagino que eles têm aquele negócio, aquele mapa de calor de celular. E daí eles devem ter alguma conta que eles fazem em cima daquilo ali que dão esse número. Pela movimentação do sinal, talvez, né? Quanto movimento. Aí tem um dia padrão ali de movimentação e calcula, né? Talvez seja isso. Mas o pior é que o argumento do lockdown é muito nojento, porque ele é meio circular. Não sei se vocês perceberam. Deve ter percebido, todo mundo percebeu, mas se aumenta o número de casos, foi porque não isolou suficientemente. E se diminui, é porque está precisando isolar. Porque o isolamento funcionou, temos que continuar isolando. Então, em São Paulo está ultra rígido, só aumenta. Isso é um absurdo. Aí você vai passa na periferia, tá tendo churrasco, forrozão, na rua. Pô, vem cá. Agora trabalhar tudo que aqui no Rio é complicado esse troço. Realmente, o que eu tô vendo que a esperança é que os estados estão começando a quebrar e as prefeituras também. Porque não estão arrecadando. Mas São Paulo é muito rico. Acredito que o Rio também. Difícil quebrar. Então demora um tempo. Meu estado não, mas tem um endividamento muito grande. Aqui no Rio de Janeiro tem um endividamento muito grande. Eu acho que até São Paulo já está com risco de não pagar funcionalismo esse ano ainda. Eu ouvi um papo desse aí. Depois vou até procurar a notícia, mas já saiu um papo de que São Paulo não vai conseguir pagar funcionalismo esse ano, a menos que aumente a ajuda do governo federal ou coisa desse gênero. Se São Paulo não consegue, o estado do Rio também. Norte. E o estado do Rio disse que já não paga agora. Acho que mês que vem... O estado do Rio falou que maio já não paga. Isso aí. E a prefeitura Minas Gerais também, já começou a atrasar. E aí, o que vai acontecer? Quando o pessoal se sentir na pele, aí eu imagino que vai mudar esse troço. O pessoal vai começar a ver, a gente tem que... Ou não, né? Jeito, né? Ou, na verdade, assim, por exemplo, funcionário público estadual ou municipal não vai parar de receber salário porque tem queda de arrecadação. E municipal, principalmente ISS, né? Que paga o salário do pessoal. Aí o que o cara vai querer cobrar? O cara vai querer cobrar socorro do governo federal para manter o salário dele. Não vai querer cobrar para acabar o lockdown, entendeu? Acabar a quarentena, o isolamento. Socorro federal, né? Vai cobrar mais pelo socorro federal. Pois é, isso era a briga deles. Tanto que aquele projeto que eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a bomba atômica que destruiu o governo, que era justamente isso. Era aquele plano Mansueto, que do jeito que ele foi alterado pela Câmara, assim, dava tipo ajuda infinita aos estados. Os estados nunca mais a gente ia sair da quarentena do lockdown, porque o governo federal ia quebrar, tendo que alimentar os estados, e os governadores iam ficar quietinhos lá, tudo fechado, e ele pagando salário. Foi aprovada uma ajuda, mas não é uma ajuda tão grande quanto eles pretendiam, uma ajuda bem menor. Então, eu imagino que eles não vão conseguir essa farra que eles estavam imaginando de dinheiro livre, à vontade, coisa e tal. Vai ficar só nessa um pouco menos, né? Ou seja, vai acabar, uma hora vai acabar o dinheiro desses estados das cidades, e eles vão ter que voltar, não tem jeito. E tem uma possibilidade que as pessoas não gostam tanto de pensar que, hipoteticamente, a gente está vivendo ela aqui, é do vírus não ter nenhuma vacina. Estão isolando, esperando a vacina que pode, talvez, nunca acontecer. E aí? Sim, eu vi, parece que foi a reitora da UFMG,
que Que, falou sim, decretou que só volta à aula quando só tiver volta a aula quando vacina. tiver vacina. E se nunca Gente, não olha tiver? só, o coronavírus de 2003, que foi o SARS, até hoje não tem vacina. E nego tá procurando a vacina. A China botou um monte de cientista correndo atrás disso. Japão, Hong Kong, é tudo país com dinheiro. Ok, o vírus da SARS em 2003 não teve grandes impactos aqui pra gente, mas teve muita gente procurando a vacina desse troço. E até hoje não acharam. E é um vírus parecido com esse. Tem vírus que me mostraram um gráficozinho aí, vírus do... O HIV também é outro vírus que até hoje não tem Prometeram que vacina. em 2 anos teria vacina quando descobriram HIV. Pois é. Ou seja, vírus não é, negócio de vacina não é assim garantido. Ah, mas tem muita gente procurando. Mas teve um teste não sei aonde que... Cara, esse processo são 200 testes que você tem ao longo de um tempo enorme. Ah, um teste deu certo? Meu amigo, isso não quer dizer nada. O teste seguinte pode falhar. Então, assim, eu não sei, eu torço para que tenha uma vacina, pelo amor de Deus. Se tiver uma vacina, ótimo. Mas a verdade é que a gente não pode contar com isso, não, cara. Eu acho Fato, fato. que a chance é pequena disso daí. Vamos Correto ver, né? seria voltar tudo, todos os ramos de atividade, com a higiene adequada, né? Com álcool em Concordo. gel e tudo, sem Uma muito contato, orientação mas voltar uma para que as orientação. pessoas tomem cuidado e coisa e tal, distanciem, né? Enfim, esse tipo de coisa. Tem que confiar nas pessoas, não tem jeito, não tem outra forma de fazer isso. O nego fala assim, não pode, a Suécia pode confiar nos cidadãos porque os cidadãos lá são educados. Gente, eles podem confiar porque todo cidadão toma decisão melhor do que político. Então tem que confiar no cidadão mesmo. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Se me fosse dado o direito de decidir isso, eu acabaria com tudo. Acabaria agora, reabre amanhã, acabou. Mas É o aquele que o negócio. Bolsonaro quer fazer, mas... Pois é, mas o Bolsonaro pelo menos está batalhando, ele está brigando, está negociando ele com lançou os o decreto. prefeitos, Aí o está STF falando. decidiu que fica a critério de cada governador aderir. Dória não vai aderir para voltar às academias, barbearia, salão e tudo, e já era. Estão impedindo ele de governar. A verdade é essa, né? Ele certamente está sofrendo um certo boicote da alta cúpula de Brasília. Porque qual que é o grande medo que a alta cúpula de Brasília tem? É ele se reeleger. Fato. Porque esse mandato, 4 anos, eles aguentam. Entendeu? Assim, ele vai trocar 2 caras do Supremo, 2 pessoas lá não faz diferença. Vai trocar uma... Gente, até hoje, a maior parte dos cargos comissionados no governo federal é de petista. Porque essas coisas demoram, o governo leva muito tempo para mudar, é muita gente. Não pode tirar de uma vez, não para tudo. Não pode tirar, senão a coisa para de funcionar. Vai tirar todos os cargos Então, comissionados do INEP. O INEP para de funcionar. Tem que começando pela liderança. E isso é um processo que demora muito tempo. Então, 4 anos ele não vai conseguir grandes coisas. A elite está contando que vai ou fazer o impeachment dele até lá, ou vai conseguir queimar ele tanto que ele não ganha a próxima eleição. Se eles conseguirem isso, para eles está tranquilo. Só que o problema que eles estão vendo é que o cara está com um apoio grande ainda. Está fortalecendo. Agora com um tiro no pé esse vídeo, né? Achando que iam se horrorizar. Foi um tiro no pé, ou seja, do ponto de vista jurídico, o trechinho pequenininho que era a prova lá que ele falava, não sei o que lá, de intervenção, de proteger a família, não quer dizer nada, não estava falando nada, não prova nada. Mas o grande erro dele, se ele tivesse divulgado só aquele trechinho, mas para o MBL prova. Seria ruim. Mas para o MBL prova. Para o MBL prova. O MBL... Palavrão, o fato do Bolsonaro falar palavrão já prova que pode ter impeachment do cara. Não, isso eu não tenho medo não, cara. O que vai acontecer? Quando acabar esse negócio, eu imagino que o STF, você sabe que o STF, em tese, pode tirar o presidente. Se for um crime comum, eles podem tirar o presidente direto. Mas eu não acredito que o STF faça isso. Eles não vão querer enfiar a mão deles nessa cumbuca. Eles já são criticados pra caramba. E o Bulbasaur tem um bocado de general aqui do meu lado. Se vocês fizerem uma besteira dessa, vai dar ruim. Então, o que eu acho que vai acontecer no final das contas? Eles vão tentar queimar o Bolsonaro o máximo possível e tentar fazer o impeachment no nível da Dilma. Isso eles podem fazer. Agora, para ter um impeachment daquele jeito, o povo tem que ir para a rua contra o cara. Eles só vão na rua a favor dele. Parece que teve um protesto a favor do impeachment do Bolsonaro que juntou 50 pessoas.
Ou Todo seja, domingo tá tendo contra o lockdown, contra o e Dória. todo Todo domingo domingo tá tem de tendo apoio contra ao o Dória. Bolsonaro e contra o lockdown. E tem um monte de gente. Então, assim, eu sinceramente, se continuar desse jeito, eu não me preocupo. Pode surgir mais coisa para o futuro? A gente não sabe. Futuro é futuro. Mas, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro continua com uma chance grande de se reeleger. E é por isso que o pessoal está tão desesperado, porque aí ele começa a ter um problema. Se ele ficar mais 2 anos, ele troca mais 2 pessoas no Supremo. Ele já vai ter quase 50% do Supremo. Aí já começa a ficar mais complicado para o pessoal. Já vai começar a dar tempo dele revirar a máquina pública, lá trocar esses cargos comissionados todos e ter um pessoal um pouquinho mais libertário, um pouquinho mais E já tem hoje em dia, antissocialista. pessoal. Não, ele Já já tem está muita trocando, gente mas é como eu falei, você não pode trocar todo mundo, porque senão as coisas para, param né? de funcionar. Faz E besteira. ele mesmo disse que tem liberal no BB e tá complicado. Pois é. Não, porque o Porque são esses funcionalismo público, liberais gente, contra a liberdade individual, né? o funcionalismo público é tipicamente socialista. Para o pessoal, para o funcionário público, geralmente, o melhor é você ter um Estado grande, porque quanto maior o Estado, mais cargo público tem, mais salário tem. Então, assim, tipicamente, quando você vai pegar uma pessoa de uma repartição e botar como cargo de confiança, aquela pessoa, a tendência, ela é social. Eu não estou dizendo que todo mundo é, estou dizendo que a tendência é essa. E daí acaba tendo esse tipo de coisa. Acaba sendo difícil achar gente. E aí você fala, mas pode trazer iniciativa privada, pode trazer de fora. É verdade, pode fazer isso. Mas lembra que, assim, não é uma coisa tranquila, porque é um aprendizado. A pessoa que chega lá, Sim, para é totalmente aprender a se diferente. mexer na máquina pública, é complicado. Tudo é política ali. Você tem que saber negociar, tem que ficar ter atento. Tu lembra aquele caso do cara, do ministro da Cultura? Não foi? O ministro não era Sim, secretário da Cultura, sim, o que que fez o vídeo fizeram um vídeo do Hitler dele. Cara, para mim aquilo ali foi assessor armado. do cara. Armaram Amadorismo. para ele, cara. Só pode. O cara não seria tão louco de fazer aquilo da cabeça dele. Cara, e é isso que os caras enfrentam, né? O Weintraub lá no MEC deve sofrer horrores. Nego Sim. ali, enfim. Ele mesmo falou que ele foi lá só para levar processo. Pois é. Então, assim, eu deixo claro que eu apoio o cara porque ele está no sentido da liberdade. Isso, para mim, é claro nesse momento. No momento que ele conseguir acabar o lockdown, o que vai acontecer? Aí eu não sei. Aí eu vou julgar o que vai acontecer. Se o Paulo Guedes estiver continuar conseguindo fazer coisas libertárias, ótimo, excelente. Vou continuar apoiando, porque não tem outra alternativa. Vou apoiar quem? O Dória? O cara queria me prender em casa? Não vou. Esses caras, Witzel, Crivella, cara, eu juro para vocês, eu voto no PCO, eu voto no Freixo, mas eu não voto mais em Witzel e em Crivella. De jeito nenhum. Por causa desse lockdown. Mas o PCO tá mais libertário que eles. O PCO, Essa o fala... PCO tá contra o lockdown. Não, mas é que muita gente que surfou na onda do Bolsonaro surfava por conta daquela pauta que meio distorcida contra gay, contra esse tipo de coisa. Que não é uma pauta libertária, né? Que não tem nada a ver. Surfaram mais achando que ele era assim. Na verdade, ele é mais extremista no sentido de liberdade de expressão, essas coisas. Ele nem se meteu nesses assuntos. Exatamente. Para ele foi indiferente. Foi então, deve ter gerado um pouco de frustração também para esses apoiadores políticos muito conservadores, né? Achando que era conservadorismo esse tipo de bobagem. E é um aprendizado isso para mim também, porque, por exemplo, eu votei no Witzel aqui no Rio por causa do Carlos Bolsonaro. Foi Carlos ou foi o Flávio Bolsonaro? Agora eu não lembro. Flávio. Foi um dos dois. Foi o Flávio. Foi um dos dois, exatamente, que falou lá que, não, vota no Witzel. É. Eu votei no cara mesmo. Votar em quem? Aqui no Rio, as opções que a gente tem era o que? Era o Paz, era o Freixo. Né? Não, se eu soubesse hoje o que eu sei, eu votava no Paz, votava no Freixo, votava em todo mundo, mas não eu não votei no Dória, porque eu já conhecia ele, como ele estava na prefeitura, eu sabia que era enganação, esse negócio de Bolsonaro, eu não votei nele, não. É melhor um de esquerda do que ele. Pelo menos é assumido. Prevejo muitas edições aí, ó. Pois é.
Prevejo Não, mas muitas olha só, edições aí falando que vai tem um votar no negócio Freixo, que- melhor esquerda. Eu vou botar no Essas Freixo, edições aí. botar no Boulos. Mas olha só, mas olha só, você vê, por exemplo, do lado do presidente, imagina se nego elege o Haddad em 2018. Olha a merda que a gente já tá agora, porque ao invés de ele estar contra os governadores, ele ia estar, não, tem que fechar mais, fecha tudo. Pior, eles iam usar isso daí para fazer o tal do controle social da mídia, de dizer que, não, tem que controlar a internet, vamos botar um firewall grandão no Brasil, igual da China, pô, bota o Xi Jinping para transferir tecnologia aí. Sleeping Giants também. Sleeping Giants obrigatório, agora toda empresa tem que consultar a lista dos Sleeping Giants para ver em quem É igual pode esse controle de fake news, né? O que é fake news? Eles vão começar a delinear para tudo que discorda deles serem fake news. Esse controle mas de você internet. sabe que eu acho que eu vi uma iniciativa da direita chamada Gigante Acordado, um negócio assim, que pretendia ser um Sleeping Giants do outro lado. Mas é muito importante notar que, olha só, o pessoal da esquerda, eles não são burros. Eles não falam que eles bloqueiam a propaganda por causa de ser de direita. Eles falam que bloqueiam porque é fake news. É fake news. Aí eles dão um jeito de dizer que fake news é o que o pessoal de direita fala, sempre. Ou seja, o cara tem que ter uma ideia desse tipo. Ele tem que falar que tem que fazer um movimento para proibir propagandas em veículos, sei lá, de apoio à ditadura socialista, ou apoio a ditaduras cruéis. E daí lembrar que, olha só, aquele cara, esse jornalzinho aqui do Brasil 247, ele está apoiando a ditadura de Cuba, está apoiando a ditadura chinesa. Então, assim, isso tem que ser esperto nesse jeito. Não pode falar que é por partido. A gente sabe que é besteira. A gente sabe que é pelo partido. Mas para a opinião pública, de forma geral, para influenciar os caras das empresas, é importante isso. É importante ter essa... Eu espero que eles tenham alguém dando consultoria neles ali para explicar isso legal. E, de qualquer forma, é o que eu falei, eu fiz um vídeo sobre esses Sleeping Giants outro dia. Eu não me preocupo com isso, tá, gente? Isso aí é um negócio que não tem escalabilidade. Eles não conseguem, eles vão conseguir derrubar um site ou outro. É verdade, isso vai ser muito ruim. Na época do marco regulatório, era um perigo real. Na época que a Dilma queria o marco regulatório da internet, era um perigo real aquilo. Pois é, a Dilma queria fazer o controle social da internet. Né? O que é isso? Aí não, aí o Bolsonaro mesmo. se posiciona totalmente contra. Ele fala que tem que ter liberdade irrestrita na internet. Ele usou essa frase. Ou seja, graças a Deus, a gente está com esse cara lá. Ou seja, não tem jeito, gente. Pelo amor de Deus, não tem como discutir. A minha política para pessoas que se dizem libertárias e não estão, nesse momento, ativamente apoiando o Bolsonaro, é bloqueio. Eu não quero nem falar com essa gente. Não quero mesmo. A pessoa é burra ou é desonesta. Oi? Porque a pessoa ou é burra ou é desonesta. Exatamente. Ou ela está com medo do vírus e o medo dela está cegando o que ela está vendo, que ela não está percebendo que a gente tem um problema, um elefante na sala, que é o lockdown, que discutir política externa, discutir palavrão, discutir sei lá o quê, é besteira, não faz sentido, a gente tem que discutir lockdown. É só o lockdown que importa. E como só tem um cara que está apoiando esse troço, não tem jeito. Quem se omite, para mim, não é libertário. Na boa, sinceramente. Pior que os próprios libertários caíram no caminho da servidão. Exatamente. Não, eles acham que estão sendo puristas, quando, na verdade, estão sendo conformistas com os deputados, com os governadores, aí, o Dória, o Witzel, esses governadores ditatoriais por aí. Mas sabe por quê? Quando esse pessoal sempre é contra tudo e contra todos, eles devem pensar, não corro o risco de errar. Porque se eu não apoiar ninguém nunca vou poder falar assim, apoiei uma pessoa que errou. Na verdade, é uma covardia. A pessoa sempre quer ser contra tudo para parecer que é neutra. Assim, ela só está em cima do muro, né? Mas a questão não é apoiar o Bolsonaro em si, né? Apoiar a ideia dele. O que ele está defendendo agora. Mas o que depois ele vai poder falar. Nunca concordei com ele. Eu sou neutro. Eu fiquei sempre contra tudo e contra todos. É um pessoal covarde, né? Porque não se posiciona para apoiar uma ideia boa dele e não está contribuindo com nada para a sociedade. Está atrapalhando, combatendo
um cara que tem ideias libertárias. Pois é. E esse negócio de fugir de crítica, eu acho uma besteira. Porque, gente, crítica, vão te criticar por qualquer coisa. Eu prefiro falar abertamente, olha, eu votei no Amoedo na eleição passada. Me arrependo amargamente. Errei, mas eu tentei fazer o melhor. Eu considerei a situação e fiz o melhor que eu pude. Errei. Estava errado. Prefiro esse tipo de coisa. Se amanhã o Bolsonaro, vamos supor, implanta uma ditadura e manda fechar tudo com o negócio que a gente vira uma Venezuela. Eu não acredito nisso. Isso aí estão vendendo aí essa história de que quer armar igual o Maduro armou. Pô, que história, que contorcionismo que precisaram fazer ali, né? Mas vamos supor que eles estejam certos. Vamos supor que amanhã eu me arrependa disso. Eu vou falar, olha só, realmente foi um erro, eu me arrependi. Mas, no momento, não tem dúvida, cara, o lockdown é um problema e o Bolsonaro é a única coisa que pode nos ajudar nisso. Não tem outra alternativa. Esse troço chega a ser ridículo, né? O cara defende o porte de armas para o cidadão indiscriminadamente, abertura qualquer um pode ter, e nego acusa ele de estar formando milícia. Sendo que é justamente o contrário. O Maduro, na verdade, foi na época, foi o Hugo Chávez, ele fez o contrário, ele desarmou o povo. Aliás, todo mundo desarmou para fazer a milícia depois. E aí faz a milícia deles. E o Bolsonaro fala isso desde 2007, por aí, que ele sempre levanta essa bandeira, que o pessoal desarmado é muito mais fácil implantar uma ditadura. E é a visão libertária americana, né? O princípio lá da segunda emenda americana é justamente esse. Que um dos motivos, por que lá nos Estados Unidos é proibido o governo proibir armas? O governo não pode proibir pela Constituição deles, justamente por isso, porque é a possibilidade de surgir um governo ditatorial. Mesmo que o governo atual, que proibiu as armas, não, mas esse governo é tranquilo, ele não é uma ditadura, coisa e tal, mas amanhã pode surgir outra. Exatamente. E aí o povo desarmado é um povo indefeso. É o que se vê na Venezuela. Por que o Maduro não cai até hoje? Porque o povo está desarmado. O povo não tem como reagir ali. Enfim, é um caminho longo, gente. Eu acho que essa briga nossa é uma briga longa. A gente não vai conseguir, pelo governo, ter armas assim tão fácil, porque mesmo estando o Bolsonaro lá, que tem essa vontade, ele vai ser sabotado o tempo todo por isso. Porque a elite da política brasileira, ninguém quer isso. Eu acho que o caminho mais rápido para a gente ter armas é uma coisa que já está acontecendo mais rapidamente, que são justamente os tornos inteligentes pela internet que fazem a arma quase inteira e aí você já tem a sua arma em casa. Aí o resto é impressão de 3D, sim. É um pouco mais, tá? Porque a arma, o que acontece? Para você fazer o cano dela, uma impressora 3D, ela não vai ter a capacidade de fazer. Você precisa ter um torno mecânico para fazer isso. Mas aí você tem tornos mecânicos hoje em dia que você compra por R$400 na internet, uma coisa que é uma impressorazinha, uma merrequinha daquela, e faz, e gera aquele cano, e, poxa, com cano o resto a gente dá um jeito de fazer a arma. Eu acho que nesse ponto que a gente vai realmente chegar lá do outro lado. Não tenho esperança no governo. A não ser que, como eu falei, né, se Bolsonaro ganhar, se reeleger, conseguir sobreviver ao primeiro mandato dele, se reeleger, talvez daqui a 8, 10 anos a gente consiga alguma coisa lá, mas eu não conto com isso. Peter, teve uma pessoa que tinha te convidado para justificar o seu apoio ao Bolsonaro, né? Lá no Facebook, que eu vi. Você e os irmãos Chioca, né? Aí, essa pessoa pode considerar que está justificado, né? Se ela assistir esse vídeo, né? Pode assistir aqui. Pronto. Respondido. Eu tenho falado tudo isso em lives minhas, em vídeos meus, enfim. Nego quer conversar, vai conversar com Dória, cacete. O cara já tá com as bolas dele na boca mesmo. Exatamente, uma pessoa que tá apoiando o Dória chamar, né? Já vai gritando pro cara lá e pronto. Vai ficar conversar comigo? Pra quê? Eu já expliquei meu posicionamento, não tem mais. Não quero falar, eu quero distância desse tipo de libertário, entre aspas, aí. Tiraram um print de um post meu defendendo as medidas do Bolsonaro e criaram na liberalismo. Ficaram descascando lá. Aí um amigo meu do colegial pegou e me mandou uma mensagem e falou: meu, olha o que eu tô vendo num grupo por aí. Aí era falando do lockdown e tudo. E eu falei, liberal
É, Até a página 2. Isso não tem jeito, mas Falando- olha só, gente, eu não me preocupo com isso. Esse tipo de coisa, crítica, não tem jeito, vai ter sempre. Mas é por isso que os ANCAPs raiz não estão se posicionando, que eles não vão ser criticados. Se eles falarem que Exatamente, eles né? são contra sempre, entre aspas, se der errado, eles estavam certos, entendeu? Então é sempre o que eles fazem. É fica só acusando o outro de bolsominion, blá blá, e nunca se posiciona e nunca dá uma proposta de como ajudar, de como melhorar. É sempre sou contra tudo e contra todos e já era. E agora Eles até o acham Cogos, que essa né? estratégia, eles acham que essa Tá a favor do estratégia, Bolsonaro. pois é, eles acham que essa estratégia é boa porque eles vão sair no final imaculados. Só que eles não Exatamente. percebem que as pessoas veem essa falta de coragem deles. As pessoas veem que num momento absurdo como a gente está vivendo, eles não estão fazendo nada. Não estão brigando por nada, não estão nem reclamando de lockdown. Está todo mundo em casa, fechadinho, bonitinho, obedecendo a político. Isso vai Exatamente. ficar feio para eles. Isso vai ficar muito feio. Então, é isso aí, não tem. E eu fico muito satisfeito de ver que, na verdade, se você reparar, a maior parte do movimento está fazendo o caminho correto. Até Sim. o Porto, que num primeiro momento ficou meio ali em cima do muro, não estava falando muita coisa, mas já fez um vídeo falando a posição nossa, basicamente. Sim. Não é? Porque o pessoal está acusando a mim e ao Cogos de ser bolsominion, mas porque eles querem, lógico, né? Eles querem que a gente vá para o outro lado. Não, porra, vai se fuder, não vou. O posicionamento nosso sempre foi esse. A gente apoia as medidas liberais do Bolsonaro. A gente acha que nesse momento em que só ele e só ele está lutando pela liberdade, contra o lockdown, todos os demais aspectos são secundários. Poxa, é isso aí. Uma, Amanhã a per... gente discute de novo. uma pergunta. Isso aí é ser gradualista? Para responder para o grupo lá? Não, olha só. Gradualista é o cara que espera chegar no Ancapistão através da diminuição gradual do Estado. É assim que eu entendo a Sim, palavra gradualista. exato. Nesse sentido, eu não sou gradualista, porque eu acho que esse caminho não vai chegar lá. O máximo que você pode esperar de um governo é que ele não cresça. Nem que ele diminua, eu não acho que ele não consegue. É tanta força. O governo ele intrinsecamente quer crescer, ele vai forçar para Fato, é crescer. fato. Então, Você eu está acho que ele. apoiando as medidas libertárias dentro da sociedade, ponto. O pessoal fica tentando jogar para um lado ou para o outro, mas isso é gradualismo, isso é purismo. Você está pegando a filosofia libertária e concordando com o que está sendo aplicado na sociedade. Pois é. Ponto. Não adianta Não, querer ficar inventando, encaixando em exato. alguma nomenclatura. O que eu penso é o seguinte: a minha visão é que isso não vai levar a uma capistão. O que a gente vai conseguir é um Estado menor, ou talvez um Estado que cresça menos, Mais livre. ou talvez ter alguma liberdade a mais nesse momento. O Estado vai vir pela via, o Ancapistão vai vir pela via econômica. Aquele vídeo que eu já expliquei, que é o que eu acredito piamente, que o custo de transação caindo, o Estado fica inviável. O Estado está cada vez mais inviável. Quer ver uma prova de que o pessoal até do Estado já está preocupado com isso? O que o Lula falou. Ainda bem que a gente tem o vírus para mostrar ao povo que o Estado é necessário. Olha a preocupação do cara. Porque eles já estão percebendo que a população está vendo que o Estado não serve para nada. Não existe uma única função do Estado. Nada. E a preocupação deles é essa. Eles têm que mostrar que o Estado serve para alguma coisa. E o que vai acontecer daqui para frente, que eu já falei há algum tempo, a gente já não precisa do Estado hoje. Mas a cultura é um negócio que leva tempo, né? As pessoas têm que acostumar, têm que ver a coisa da forma correta. Eu acho que a tendência é justamente daqui a um tempo o Estado sumir sozinho. Agora, como o Estado não vai sumir amanhã, por que não brigar também, além de brigar, de fazer as iniciativas para o Ancapistão no futuro, porque você também, ao mesmo tempo, sem prejuízo da outra parte, você não tomar medidas que visam minimizar o impacto do Estado na sua vida hoje, ou nessa semana, ou esse mês. Então essa é a minha visão. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Você não precisa ser uma coisa só e eliminar a outra. Você viu esse tópico que fizeram te marcar?
Se liberdade te marcar a vontade, se liberdade é mais importante que a vida, eu posso comprar uma arma e matar alguém porque deu vontade. Eu respondi pra esse cara aí, porra. Pô, pelo amor de Deus, né? E a propriedade privada, porra. Eu fiz um vídeo explicando isso. Aliás, ele respondeu isso no vídeo meu. Aí ele falou, ou a vida é mais importante que a liberdade, e o direito de ter armas é derivado do direito à vida e não do direito à liberdade. Achei meio estranho. Olha só, eu respondi para esse cara aí. A questão toda é a seguinte. Eu acho que que liberdade é mais importante que a vida. Não tenho dúvida alguma disso. Isso é um princípio básico libertário. As pessoas não estão preparadas para ouvir porém, isso. é mais importante que as duas. Então, se você dá um tiro em alguém, você tá... Ih, travou? Não. Não, tá tranquilo aqui. Deu uma travada, mas voltou. Acho que foi a internet dele. Ixi, Tá travado? O meu tá gravando. normal. Tá aparecendo aqui o gravando. Mas aí a minha dúvida, o Daniel, é se vai continuar gravando além dos 40 minutos, entendeu? Se gravou o restante. Mas gravou além dos 40 minutos, acho que já passou, não? Não passou, não. Sim. Passou? Passou dos 40 minutos, sim. Passou. A questão é se você vai conseguir baixar esse vídeo todo também. Essas são muitas dúvidas agora. Fato. Mas Pelo aí, menos ele tá upando no canal. Aquela ideia que eu falei com vocês lá de fazer um canal no YouTube, pode fazer um canal, botar esse... Tá voltando. Oi, acho que voltou, gente. Voltou. Eu não sei o que houve, acho que deu uma reiniciada no Zoom aqui, eu não sei o que aconteceu aqui. Estatizar o Zoom. Você sabe que o Zoom é chinês, né? Ah, tudo explicado. Saber que o pessoal da China tá todo mundo Estão mandando um aviso pra gente. Não, e falaram que eles pegam os nossos dados, né? Não duvido não duvido não. Mas não tem problema nenhum, não tem nada importante. Acabou o coronavírus na China. Eu confio em todos os dados. Bom, gente, então, tá ficando meio tarde aqui, acho que a gente tinha que começar a fechar isso daí. Beleza. Como é que vocês querem? Acho que a gente pode fazer as considerações finais por você aí e encerrar. Beleza, gente. Então, é isso daí. Eu acho que a gente, mais uma vez, falou sobre o assunto. Eu não vejo problema nenhum em pessoas discordarem de mim, mas eu, sinceramente, me incomodo muito com essas críticas sem sentido, sem fundamento. Ultimamente estou muito ocupado, não vou perder tempo com isso. Quem quiser que eu bloqueie, é só fazer uma criticazinha no Facebook, no Twitter. Olha, imediatamente, não vai ter dúvida, tá bom? E desejo muita sorte aí, você chupando a bola do Dória, do Witzel. Eu tenho esperança que vocês vão conseguir sair do outro lado sem se pegar essa doença terrível, beleza? Perfeito. Então, é isso aí. Obrigada pela Muito participação, pela atenção. A gente está feliz com o seu posicionamento e estamos felizes também com o vídeo, por ter aceitado o convite e tudo mais. Acredito que vai ser bem bacana para o grupo estar entendendo esse posicionamento. E fica o convite Os para o Paulo gados. Cogos também. Pô, poderia ter chamado ele também para esse bate-papo, pô, ia ser divertido. Eu acho que ele tá em algum protesto, ele tava postando foto. Eu acho que ele tem ele falou, Brasília. é verdade. É verdade. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Valeu. Até a Obrigado, próxima. boa noite. Pela Até próxima. mais. Até mais.